Queria chamar, então, o Bruno, Head de Negócios da Sustentec. Bruno, por favor. Bom dia a todos. É muito bom contar com a presença de todos vocês aqui, ajudar a fazer desse evento realmente um sucesso, um tema tão importante, né, para a gente debater. Na semana passada, a gente teve, digamos assim, uma primeira parte desse encontro que a gente falou um pouco sobre questão de carbono incorporado, mas eu acho legal, assim, a minha palestra vir depois de algumas, né, do Felipe, do João, porque tem algumas coisas aqui que vão se complementando e algumas informações que eles passaram que eu acho que são relevantes, né? O João falou da importância como os ativos, né, eles se dividem entre o carbono incorporado, ali os 29, 30% na construção, e você tem os outros 70% ali na operação. Isso varia um pouco de tipologia, mas, enfim, falar aqui um pouquinho sobre a importância da otimização energética em ativos existentes, né? A gente tem aí que estima-se que a população global aumentará em 2 bilhões de pessoas até 2050 e 68% delas irão morar em cidades. A gente também tem que as novas construções representam um pouco da atividade, né, que a gente tem atualmente, e que os edifícios existentes hoje representarão 2/3 do total em 2040. Algumas fontes até dizem um pouco mais, 80%, 2050, enfim. E, para atingir os objetivos do Acordo de Paris, as emissões elas precisam ser reduzidas em 45% até 2030 e emissões net zero até 2050, como muitas empresas já estão se antecipando a isso e colocando emissões net zero até antes. Logo, a renovação dos ativos existentes, né, o que a gente tem hoje, essa grande massa de concreto, né, que a gente trabalha tanto na otimização energética, em novos projetos, a gente faz tanto trabalho de implementar soluções super eficientes em novas construções, mas o que a gente faz com essa massa gigantesca que está aí e que vai continuar em 2040 e 2050, quando a gente tem que estar atendendo essas metas da ONU? Então, é um papel fundamental a gente trabalhar na descarbonização desses ativos. Estima-se que, para isso, é necessário uma taxa anual de renovação profunda de mais de 2%, de agora até 2030 e além, para a gente conseguir atingir essas metas. Então, assim, eu acho que o nosso desafio da sustentabilidade, como colocou o Ban Ki-moon, que é ex-secretário-geral da ONU, ele será ganho ou perdido nas cidades. E o cenário que a gente vê hoje não é dos melhores, né? A gente vê relatório do PCC atrás de relatório do PCC falando estamos chegando ao ponto de lá não vai dar mais para voltar, etc. E a gente vê as emissões continuando subindo. Ali alguns gráficos de emissões per capita no Brasil, consumo de energia per capita no Brasil, e como a gente continua numa ascendente, né, dos anos de 2000 a 2021. Então, assim, quanto está de fato se fazendo para isso, quanto que a gente precisa agir. Aqui eu trago um guia que eu acho bem interessante, que desenvolvido pelo Departamento de Energia do Canadá, e que, enfim, né, trabalhando com isso, a gente acaba fazendo algumas adições, mas é um guia meio macro para a otimização de ativos imobiliários, né? Então, pensando que a gente começa com uma edificação tradicional, alto custo operacional, alto impacto de CO2, um edifício existente comum. Obviamente, a medição é o primeiro passo. O primeiro passo é você medir, é você conhecer, e para isso eu acho que né, a digitalização ela representa muito dessa parte da medição, você conseguir trabalhar com medição individualizada, você conseguir ter sensores, você conseguir ter automação, você conseguir fazer todo esse mapeamento de como sua edificação está se comportando. Você vai para uma etapa de benchmarking, que é a forma de você comparar a sua edificação com outras do mercado de mesmas características, mesmas tipologias, e que vão entrar, né, eu vou tocar logo mais no assunto de certificações, e você monitorar a evolução da sua própria edificação, né, com relação à performance histórica dela, como ela foi evoluindo na questão do consumo energético. A gente trabalha com soluções depois de eficiência energética, e aqui eu acho que é interessante porque o João citou isso, né? Não adianta você querer inverter, trazer isso daqui para cá,
e colocar eficiência energética lá no final, e primeiro você trabalhar com energia renovável. Primeiro você tem que mitigar, primeiro você tem que reduzir, para depois você pegar aquele remanescente e aí sim você atuar colocando sistemas de energia renovável, né? Ou então compras de REC, que algumas empresas acabam trazendo essa solução. Então, no final, você chega com isso, com um ativo que a operação, custos operacionais vão ser bem mais baixos e emissões, impacto de emissões também. Aqui trazendo um pouquinho dos números, né, eu trouxe aqui, né, bastante coisa do LEED. Eu acho que nessa parte de ativos, quando a gente olha para essa grande massa de concreto, né, a gente pensa muito na operação de edifícios, a certificação LEED é a mais reconhecida. Os números, né, de projetos registrados LEEDs, a gente vê que cresce a cada ano, o Felipe colocou isso muito na apresentação dele, e operação e manutenção, que também tem uma taxa de crescimento aqui 30% entre 2017 e 2021. E a LEED Operação e Manutenção, que é a certificação para operação de ativos existentes, ela trabalha muito com a plataforma ARC, uma plataforma desenvolvida pelo GBCI, o João até citou, então por isso que eu falo que vai se complementando, assim, é legal. Mas é uma plataforma usada exatamente para medir a performance dos seus ativos comparativamente, né, num benchmark, no modelo de benchmark. Então, você tem questão de consumo energético, você vai ter água, resíduos, transporte, etc. E a base para você pontuar no LEED. E é interessante que dentro da ARC você já tem toda essa parte das emissões, escopo 1 e 2 da edificação, né? E hoje a gente tem 2 programas, né, dentro do LEED que estão impulsionando essa descarbonização. O primeiro deles é o LEED Zero, acho que a Ana vai tocar bastante nessa questão aqui na palestra dela, que foca, né, em identificar edifícios que tenham esse impacto líquido zero, seja de carbono, de energia, de água ou de resíduos, né? São 4 selos dentro do programa LEED Zero. E o LEED V5, que, né, foi lançado pelo SGBC e que vem para revolucionar essa questão do carbono nas certificações. Então, vai olhar muito para a avaliação da resiliência climática, avaliação de impacto social e projeção de carbono operacional para edifícios existentes. Então, o que a gente já vem fazendo, né, nós como Sustentec, é preparando nossos clientes para essa certificação, que vai passar a ser obrigatória, né? Ainda não está exatamente ali a data definida, né? Eu acho que ainda está um pouco em aberto, mas é uma certificação que daqui a pouco, né, na renovação, eles vão acabar caindo, tendo que se certificar, e com as novas exigências, eles precisam estar preparados, senão você vai ter queda de nível, e aí começa a ter todas umas outras questões a serem colocadas, né? Questão de imagem e tudo mais. Então, assim, a Sustentec, né, ela tem uma jornada específica com o cliente para trazer exatamente essa solução, focando aqui na parte do LEED, do programa LEED Zero também. Sustentec é uma das líderes do mercado, é a líder na parte de certificações corporativas no Brasil, principalmente quando a gente fala de ativos com pontuações mais elevadas, né? Então, dos 23 projetos certificados no Brasil com a mais alta distinção, que é o Platinum, 43% deles foram consultoria da Sustentec. Quando a gente olha os 65 projetos certificados em termos de pontuação, né, mais alta, Gold ou Platinum, 31 deles foram certificados pela Sustentec. E quando a gente olha para qualquer um acima de 74, 56% deles são nossos. Então, esse é um pouquinho dos nossos números, por isso que a gente fala com propriedade sobre essa jornada dos clientes quando a gente trabalha na otimização, na certificação, no benchmarking. A gente tem, né, de um cliente que tem o desejo de certificar, de se colocar num benchmarking, a gente faz um trabalho contínuo com ele, pós-certificação, entendendo que aquele edifício vai ter que se recertificar depois de 3 anos. A gente tem um trabalho de monitoramento e avaliação da performance ambiental, que é o MAPA, é um produto nosso que a gente faz esse acompanhamento mês a mês, e nesse mapa, além da gente avaliar a performance do cliente, a gente vai trazendo soluções de otimização. Não só energia, mas também água, resíduos, entre outras soluções.
visando o aumento da pontuação desse cliente lá na frente. Então, para ele passar de um lead, gold, silver, para chegar, por exemplo, num platinum. E a gente tem um outro braço, que é o Mapa Zero, que já é a preparação desse ativo para se certificar dentro de um dos programas do Lead Zero. Então, o Mapa Zero ele é focado ali em um dos selos que tem. Aqui um pouquinho dos nossos cases, né? São muitos outros, mas aqui tem alguns deles. E aqui trazendo, só para finalizar, um pouquinho de alguns estudos, otimização energética, alguns estudos, às vezes, combinados com certificação, outros não, mas que a gente trabalhou nessa questão de otimização no consumo de energia em edificações. Aqui, uma edificação histórica, Rio de Janeiro, onde a gente conseguiu, com simulações, aqui a gente usou uma combinação de 2 softwares, em medidas de conservação de energia, as MCs de aumento de eficiência de climatização, soluções passivas de envoltório, aprimoramento do sistema de ventilação, troca de sistema de iluminação, instalação de painéis, etc. A gente conseguiu uma redução anual de 446 megawatts, uma redução de 32,5 toneladas de CO2 ao ano, e uma economia de 300 mil por ano, com payback previsto de 8 a 10 anos. E aqui, só para concluir, alguns outros exemplos, Edifício Pinheiro Neto, a gente conseguiu lá trabalhar, trazendo uma economia de 71% de água comprovada e de 21% de energia. A fábrica Santa Helena, em Ribeirão Preto, com 80% de água e 34% de energia. Tietê Plaza Shopping, não sei se todos conseguem ler, 64% de água e 20% de energia. E aqui, o Hotel Blue Tree, também em São Paulo, com 39% de água e uma economia de 47% em energia. Bom, é isso. Obrigado a todos. Acho que fui bem rápido, acho que deu para acelerar aí o processo, mas aqui está meu contato, fiquem à vontade, tá? Escanear, ter telefone. Muito obrigado.